Sabe aquela sensação de estar sobrecarregado com as responsabilidades da vida? Especialmente as financeiras, né? Às vezes parece que o peso do mundo está nas nossas costas. Mas e se uma parte bem grande desse peso, dessa ansiedade toda, simplesmente não fosse nossa para carregar? Vamos dar uma olhada numa perspectiva que pode, mudar completamente o jogo sobre essas responsabilidades. Então, o material que a gente está analisando hoje nos joga bem no centro dessa questão. E para a gente conseguir responder, a análise é dividida em duas partes. Hoje, a gente vai focar em entender a primeira metade dessa equação. Vamos começar definindo o que a fonte descreve como sendo a parte de Deus. Ok, então por onde a gente começa? O ponto de partida para essa mudança de mentalidade toda é um conceito que é fundamental. A ideia de que, no fim das contas, tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. E essa passagem bíblica é a base de tudo. De acordo com a fonte que estamos vendo, ela estabelece uma propriedade, absoluta e inquestionável de Deus sobre tudo que existe. A implicação disso é sinceramente profunda. A ficha que cai é a seguinte: nós não somos os donos, mas sim os administradores. E olha, isso aqui vai muito além de uma crença passiva, sabe? A fonte argumenta que esse reconhecimento é um ato intencional, quase como transferir o título de propriedade das nossas finanças, das nossas posses, para a autoridade de Deus. É um passo que, de acordo com outras passagens, é simplesmente essencial para quem decide seguir por esse caminho. Ok, mas como é que a gente pega essa ideia, que parece meio abstrata, e traz para o dia a dia? Bom, a fonte sugere 4 dicas bem práticas. Pensa nelas como pequenos hábitos mentais e espirituais, criados para, com o tempo, ajudar a gente a internalizar de verdade esse conceito de que Ele é o dono. Isso muda a forma como a gente pensa e até como ora sobre os nossos recursos. Muito bem, com essa base de que Deus é o dono de tudo bem estabelecida, a análise avança para os papéis, digamos, ativos dele. A pergunta lógica é: se ele é o dono, como ele age? E a resposta se divide em 2 áreas principais. Primeiro, ele está no controle de todas as circunstâncias e, segundo, ele é o provedor das nossas necessidades. Mas por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Tanto as boas quanto as ruins. A fonte aponta para 3 motivos principais. Primeiro, para cumprir os seus planos maiores. Um exemplo clássico é a história de José. Segundo, para desenvolver o nosso caráter. E terceiro, como uma forma de disciplina. Mas atenção, uma disciplina por amor, não como punição. E aqui a gente chega num ponto de distinção que é muito, mas muito importante. Principalmente quando a gente fala de ansiedade com o dinheiro. A promessa de provisão, ela é específica. Ela foca no que a gente precisa e não necessariamente em tudo que a gente quer. Então a pergunta de $1 milhão é: qual é a diferença? Bom, essa diferença é ilustrada de uma forma bem direta. Necessidades são o básico para viver: comida, roupa, um teto sobre a cabeça. Já os desejos são todo o resto. Manter essa distinção bem clara na mente é a chave para entender a natureza da promessa de provisão e, claro, para encontrar contentamento. A fonte faz questão de enfatizar um ponto. A gente pode não saber como ou quando a provisão vai chegar, mas a fidelidade de Deus em cumprir a promessa dele é certa. Ou seja, a imprevisibilidade está nos métodos, mas não no resultado final. E essa confiança na confiabilidade dele é apresentada como um verdadeiro antídoto para a ansiedade que a incerteza traz. Agora, a análise dá uma virada interessante. O foco muda do que Deus faz para quem Deus é. A ideia aqui é que a paz verdadeira não vem só de confiar nas ações dele, mas de realmente compreender a sua natureza, a sua soberania. É que a nossa mente tem uma tendência natural a limitar Deus ao tamanho das nossas próprias experiências. Mas a fonte nos lembra da escala infinita dele. Todos esses nomes e atributos que a gente vê, todo-poderoso, eterno, onisciente, eles servem justamente para quebrar essas nossas caixinhas mentais e nos dar um pequeno vislumbre do seu poder, que é ilimitado. E esse controle todo não é só uma coisa cósmica lá longe. Ele também é geopolítico. Com base nessa passagem de Atos, a fonte destaca que a soberania de Deus se estende sobre todos os líderes, todos os poderes e todas as nações da história. Ele determina os tempos e os limites de cada um. E aí vem um contraste que é sinceramente incrível. Esse mesmo Deus de escala universal é apresentado como alguém que está intimamente envolvido nos menores detalhes da nossa vida. Esse trecho do Salmo mostra um conhecimento tão profundo,
tão pessoal que revela que o Senhor do universo é também o Senhor de cada um de nós, individualmente. Ok, estamos chegando na conclusão. Vamos juntar todas as peças. Entender esses papéis de Deus, como dono, como controlador e como provedor, tem o poder de transformar completamente a nossa perspectiva sobre os fardos que a gente carrega na vida. Essa é a grande conclusão da nossa análise de hoje. A ideia de que a gente não foi criado para carregar sozinho o peso da propriedade, o peso do controle, o peso da provisão. Essas responsabilidades que geram tanta preocupação, de acordo com essa perspectiva, elas pertencem a Ele. E a fonte encerra essa parte com um convite direto de Jesus. É uma oferta de descanso para quem se sente esgotado, sabe? Uma promessa de trocar um fardo que é pesado por um que é leve. É uma mensagem final de alívio e de paz. E isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta que é ao mesmo tempo lógica e provocadora. Se Deus é o dono, o controlador e o provedor, então o que sobra para a gente fazer? Qual é exatamente a nossa parte nisso tudo? Bom, essa é a questão que a gente vai explorar na próxima análise.